De volta com o É Bom Saber, programa que aplaude todos os grandes mestres dessa Bahia. Fernando Eliodoro, mestre querido, você mora no meu coração. Aula interdisciplinar. Estão preparados para um show de aula? Estão mesmo? Com certeza? Porque vem aí o espetáculo da explicação. Elísio Brasileiro e Márcio Doria na Interaula. Olho na tela. O tema dos mais interessantes. Afinal de contas, ele nos remonta ao período em que a Europa, no seu processo expansionista capitalista, chegava à América para daqui tirar todo o proveito. O português desembarca aqui com a cruz e a espada. Duas formas de domínio, religião e Estado. E o faz dentro de um sentido mercantilista, atendendo ao pleito de uma burguesia que fazia com que a Idade Moderna se descortinasse. A Europa desembarca via Portugal nas terras brasileiras. Vai conquistar o índio, dominá-lo, simplesmente extirpá-lo num processo verdadeiro de genocídio. E traz da África, dentro de uma cultura que já vinha se fazendo da cana-de-açúcar, nas ilhas açorianas, na Ilha de Madeira e no próprio litoral africano, o africano, o negro africano como escravo. Eu digo que há uma transposição de cultura do mundo açoriano-lusitano para o Brasil. Então nós vamos ter nesse processo contribuição de dois povos que, sob domínio português, domínio branco, terminam por compor a nacionalidade brasileira. Isso nos leva necessariamente a pensar a história do Brasil como uma história de domínio, de expansão europeia. Quando se trata de se fazer uso da mão de obra africana como escrava, se desenvolve aqui uma cultura, já que o português não teve a sorte dos espanhóis de encontrar de imediato ouro e prata na América, isso só vai se dar no princípio do século XVIII, uma cultura de plantation. Há um domínio de um povo sobre a terra, sobre outros povos, e a utilização da gente negra como escrava, produzindo cana, transformando cana em melaço e, simultaneamente, num subproduto que é a aguardente, que é usada como moeda para aquisição de escravos no continente africano. Márcio. Perfeito. E isso faz com que determina, na verdade, o próprio modelo dessa colonização brasileira. O grande tripé, a monocultura, o escravismo, né? E dentro dessa perspectiva, ele se torna monocultor, agroexportador, não é isso? Escravista e extremamente patriarcal. Ora, observe como essa visão já coloca não só a escravidão daqui, dentro desse ponto de vista mercantilista, com uma dinâmica totalmente diferente da escravidão que acontecia na África. Porque aqui o negro ele vai não só dar a sua força de trabalho, mas ele vai gerar a riqueza se transformando, como diria o velho Antonil, nos pés e nas mãos dos antigos senhores de engenho. Exato. Márcio, quando a gente percebe que o negro entra como mercadoria, uma mercadoria que contribui decisivamente no processo produtivo. Ele é comprável, ele é vendável, ele é utilizável dentro de um sistema capitalista, expansionista, mercantilista. Quando se percebe isso, mais adiante, o que é que se nota em relação ao índio? A catequese empreendida pelos jesuítas, de pronto assumiu a defesa do índio contra uma escravização direta. Mas Portugal já tinha todo o seu processo expansionista baseado no comércio do homem africano. É como se diz, não é, na verdade, a forma de colonização que determina o escravismo, mas o escravismo que vai determinar a forma de colonização. Não escravizar o índio, num primeiro momento, foi extremamente interessante para Portugal. O tráfico negreiro era uma fatia do mercado extremamente lucrativa. A mais rentável. A prova de que a escravidão do índio, ou a não escravidão do índio no primeiro momento, ela era interessante, é que, num segundo momento, exatamente durante uma União Ibérica, o índio foi utilizado como força de trabalho escrava. Escravo. Então,
Isso determina, isso mostra como Portugal se utilizou, inclusive, do tráfico negreiro para obter lucros. Em média, um escravo negro custava, na fase colonial brasileira, 5 vezes mais caro do que o escravo índio. Ora, quando o índio fugia, ganhava o mato, como se diz, era difícil, muito difícil recapturá-lo. O negro não tinha para onde fugir, fica difícil atravessar o Oceano Atlântico a nado para a Mãe África. Então, de 10 escravos negros fugidos, se organizando ou não em quilombos, 9 eram resgatados. E isso é interessante porque com isso cai um mito. O mito de que, na verdade, o negro não resistiu à escravidão. Ora, gente, a liberdade é um dos direitos, se não o direito mais precioso do ser humano. E lógico que ele também resistiu, assim como o índio. Acontece que era muito mais organizado essa escravidão do negro do que a escravidão do índio. Então, esses artifícios utilizados, inclusive trazendo negros de etnias diferentes, para desbaratar, para desorganizar um processo de possível reação aqui nos momentos em que eles eram segregados dentro das senzalas. Perfeito, Márcio. A história tradicionalista, ela é construída de forma extremamente preconceituosa. Veja que se apresenta nesse contexto a ideia de que o negro é apto à escravidão. Isso não existe, isso é uma conversa fiada. Em seguida se desenvolve a ideia de que o negro chega aqui com uma sub-raça. Também não é verdade. Das 3 grandes etnias que nós recebemos, a Banto, a Haussá e a guineano-sudanesa, 2 delas vêm de uma África islâmica, altamente civilizada, com a cultura forte, num padrão antropológico, eu diria, de cultura de larga escala, que não devia nada a Portugal. Eles trazem para cá uma forte civilização. Então, essa história tradicionalista trabalhou essa forma preconceituosa de se apresentar o negro como uma sub-raça para justificar a manutenção da própria escravidão. E já que estamos falando da queda de mitos, devemos lembrar que também se utilizou a ideia de que a escravidão já existia na África. Mas devemos lembrar que a escravidão da África era uma escravidão de uma natureza totalmente diferente da escravidão mercantilista daqui da América. O negro, quando ele, na verdade, escravizava o outro negro, era dentro de uma própria dinâmica africana, né, da busca de terras, de mulheres. E, em nenhum momento, esse negro escravizado na África pelo outro negro, ele passava pelo processo que nós chamamos de coisificação. Aqui, como ele era produto, o filho da minha mercadoria também é. E o tempo passa. Do ciclo da cana, vamos viver o ciclo do ouro. Se Salvador é o grande porto importador de escravos africanos, essa condição passa para o Rio de Janeiro, o porto da mineração. Do ouro ao café, o Brasil já livre de Portugal e o homem negro sendo usado como escravo, continuando a servir ao mundo branco aqui instalado como escravo. O processo abolicionista não aboliu coisíssima nenhuma. Sob pressão da Inglaterra, Portugal, nesse momento, o Brasil se rende. Por etapas, de forma paulatina, você tem da Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, do Visconde do Rio Branco, a Lei dos Sexagenários, finalmente a Lei Áurea. E o que acontece? Simultaneamente, o Império Brasileiro substitui o negro escravo pelo imigrante italiano e alemão. E o que vai acontecer? A marginalização socioeconômica da gente negra brasileira. Mas isso é uma outra história que nós podemos deixar para um outro momento. Ave Maria, que beleza! Dá vontade de voltar e ver tudo de novo, né? Mas você sabe.